Você já leu o livro de Mórmon, mas será que você realmente conhece os seus segredos? Será que você sabe, por exemplo, que alguns personagens tiveram contato direto com Deus, que versículos foram escritos por adolescentes ou que o livro é estruturado como uma obra literária complexa que ninguém no século XIX conseguiria copiar? Ou ainda que existem fatos escondidos nas entrelinhas, detalhes históricos surpreendentes e até palavras preservadas em hebraico que escapam da tradução? Pois é, tem coisa nesse livro que até muitos membros antigos nunca perceberam. E hoje nós vamos entrar numa jornada diferente. Uma jornada de descobertas, curiosidades e detalhes fascinantes que mostram por que o livro de Mórmon segue intrigando pesquisadores, fiéis e até críticos do mundo inteiro. E antes da gente mergulhar fundo nesse mar de mistérios impressionantes, já faz o seguinte, deixa o seu like para ajudar o canal e se ainda não é inscrito, aperta o botão aí porque tem muito conteúdo sobre fé, história e espiritualidade chegando aqui no canal Códigos de Nef. Agora sim, se prepara porque o que você vai aprender aqui hoje vai mudar a forma como você enxerga o livro de Mórmon. Vamos começar com algo que quase ninguém percebe. O livro de Mórmon não foi escrito como um livro comum. Enquanto a maioria dos livros sagrados foi compilada ao longo de séculos por várias pessoas, o livro de Mórmon tem características peculiares. Primeiro, ele foi escrito por mais de um profeta e você consegue ouvir a voz de cada um. Se você prestar atenção, vai perceber diferenças enormes entre Nef, Alma, Mormon, Moroni e outros escritores. Cada um tem a sua personalidade, sua forma de ensinar, de escrever e de descrever eventos. A Biblioteca do Evangelho explica que isso acontece porque cada profeta escreveu realmente segundo a sua maneira de escrever e segundo a sua cultura. Ou seja, Nef escreve como um líder espiritual jovem e visionário, Alma escreve como alguém que teve uma conversão dramática e profunda. Já Mormon escreve como um general militar com foco em fatos, guerras e moralidade. Moroni escreve como um sobrevivente solitário, quase poético e profundamente espiritual. Isso torna o livro multifacetado, algo muito difícil de ser forjado. Outro fato interessante é sobre o mistério da linguagem, o egípcio reformado que todo mundo questiona. Esse é outro fato muito curioso sobre o livro de Mórmon. Joseph Smith nunca afirmou ter inventado a escrita das placas. Pelo contrário, ele disse ter apenas traduzido o que estava lá. E escrevemos estas placas segundo o nosso conhecimento na linguagem dos egípcios reformados. Agora, olha que interessante. O termo egípcio reformado é único no mundo antigo, mas faz sentido historicamente. A Biblioteca do Evangelho mostra que povos judeus realmente usavam formas adaptadas do egípcio. Judeus no Oriente Médio mantinham registros sagrados em línguas que não eram o hebraico comum. Muitos povos mesclavam sistemas de escrita ao emigrar para outros lugares. Ou seja, não existe razão histórica para duvidar da existência dessa mistura linguística. E o mais curioso, o fato de Mormon dizer que a escrita mudava segundo a maneira de falar de nós, combina com o que acontece com idiomas em qualquer civilização isolada. Elas evoluem. Isso é impressionante para um texto de 1829. Agora vamos falar sobre um fato que deixa boa parte dos estudiosos de boca aberta. O livro de Mórmon é um quiasmo gigantesco. Se você não sabe, o quiasmo é uma estrutura literária hebraica antiga. Ela funciona mais ou menos assim: A, B, C, D, C, B, A. Essa forma era muito usada por hebreus entre 600 e 300 a.C., exatamente o período de onde vêm os primeiros escritos do livro de Mórmon. E adivinha só, trechos inteiros do livro de Mórmon estão organizados assim. Por exemplo, o discurso de Alma-Zaraínla, Alma 36, trechos de 2º Nef, partes de Mosias. Os pesquisadores John Welk e outros identificaram dezenas de estruturas quiásticas complexas, longas demais para serem coincidência. E lembra, Joseph Smith tinha apenas 23 anos, pouca escolaridade formal e estava traduzindo muito rápido. Isso torna os quiasmos algo extremamente difícil de fingir. Outra curiosidade é que o livro foi traduzido em aproximadamente 65 dias e não houve rascunhos. Isso significa sem revisões literárias, sem reescrever capítulos, sem alterar ideias, sem voltar e mudar personagens. E ainda, Joseph Smith ditava longos trechos, depois retornava dias depois sem perguntar onde tinha parado.
eles continuavam exatamente do ponto certo. Isso foi relatado por escribas como Oliver Cowdery e Emma Smith. Isso por si só já é um fato curioso que deixa qualquer pessoa intrigada. Agora vamos falar de algumas figuras fascinantes que passam despercebidas. Neff escreveu parte do livro quando era muito jovem. Alguns estudiosos indicam que ele tinha entre 15 e 17 anos quando começou o seu registro. Isso explica o entusiasmo e a sinceridade de sua escrita. E também reforça a coragem impressionante que ele demonstra, fugindo de Jerusalém, enfrentando irmãos rebeldes e construindo um navio. E isso, convenhamos, não é comum para alguém tão novo. Abinadi pregou sozinho para toda uma nação e sabia que iria morrer. Isso é mencionado em Mosias 12:17. Ele não só enfrentou reis e sacerdotes poderosos, como profetizou sua própria morte. Seu discurso é tão forte que é um dos textos mais poéticos e profundos do livro. Um fato curioso e tocante: Abinadi não viu nenhum fruto imediato de sua pregação. Ele morreu queimado, acreditando que ninguém o ouviu. Mas uma pessoa ouviu, Alma, o Antigo. E essa conversão solitária gerou milhões de convertidos, um dos maiores grupos espirituais do livro, e gerações inteiras de profetas. Ou seja, uma única vida transformada mudou uma nação inteira. Os filhos de Elamã tinham cerca de 14 a 15 anos. Eles eram adolescentes, segundo historiadores da Biblioteca do Evangelho. Mas a coragem deles é descrita em Alma 53:58 como algo impressionante. Eles nunca tinham lutado antes, mas entraram em batalha com fé absoluta. O curioso, nenhum deles morreu. Isso é destacado repetidamente nos registros. Outro fato curioso é que o livro de Mórmon menciona linho fino, e isso é coerente com descobertas arqueológicas. Durante muito tempo, críticos diziam: não existe linho nas Américas antigas. Mas descobertas relatadas na Biblioteca do Evangelho mostram que populações antigas usavam tecidos finos parecidos com linho. Isso deixa o texto ainda mais interessante. Agora vamos falar sobre fatos voltados para surpresas doutrinárias. Primeiro, o livro de Mórmon ensina sobre o nome de Jesus antes mesmo dele nascer. Isso aparece em Mosias 3:8 e também em 2 Nefe 25:19. Isso é curioso porque o nome Jesus Cristo aparece com clareza. Profetas judeus do Velho Testamento geralmente não usavam esse nome, mas os profetas do livro de Mórmon tinham revelação direta, o que explica um uso antecipado do nome. O livro de Mórmon também explica com clareza como será o julgamento final. Um dos ensinos mais interessantes aparece em Alma 11 e Alma 40:42. O livro de Mórmon descreve estado intermediário das almas, ressurreição individual e julgamento perfeito conforme as obras e desejos. Isso é mais claro do que na Bíblia e é corroborado por Doutrinas e Convênios, seção 76 e 138. Outro ponto interessante é que o livro de Mórmon conserta doutrinas confusas da Bíblia. Por exemplo, a natureza da queda de Adão, o batismo de crianças, graças e obras e a expiação. Muitos leitores antigos da Bíblia ficavam confusos em alguns pontos, e o livro de Mórmon explica com simplicidade. Outra curiosidade sobre o livro de Mórmon é sobre a tradução do próprio livro. Joseph Smith traduziu com pedras videntes, mas a escrita final não tem a voz dele. Isso é fascinante. As palavras não têm estilo do século XIX, não têm teologias batistas, metodistas comuns da época, não usam vocabulário de Joseph e não seguem a ortografia dele. Mesmo críticos reconhecem isso. Ainda sobre a tradução do livro de Mórmon, ela também trouxe nomes totalmente desconhecidos ao público. Nomes como Corianto, Shiblon, Jaron, Omni, Moriantum, Mosias e Elamã. São nomes que não existem na língua inglesa. Muitos desses nomes hoje têm paralelos em línguas antigas estudadas só depois de 1900. E isso é muito curioso. Agora eu vou falar para vocês um fato sobre as placas que quase ninguém sabe. O testemunho das 3 testemunhas nunca foi retirado, mesmo depois que eles se afastaram da igreja. Oliver Cowdery, David Whitmer e Martin Harris tiveram desavenças, mas nenhum deles negou o que viu e ouviu. Eles afirmaram até o fim de suas vidas que viram as placas, que ouviram a voz de Deus e que um anjo mostrou o registro para eles. David Whitmer repetiu isso dezenas de vezes ao longo de sua vida.
Isso é extremamente raro em relatos de testemunhas. Outro fato curioso é que havia um conjunto inteiro de placas seladas. Segundo Ether 4 e segundo Nef 27, parte do registro ainda está selada e será revelada no devido tempo. Moroni explicou que elas contêm visões, mistérios e registros espirituais extremamente sagrados. Esse é um dos mistérios mais intrigantes do livro de Mórmon, que muitos membros estudiosos ficam intrigados com esses conteúdos que foram selados. E para finalizar o nosso vídeo sobre curiosidades do livro de Mórmon, eu quero encerrar falando que o livro de Mórmon ensina que Deus fala igualmente com todos os povos. Isso está em 2º Nef 29, Alma 29 e 3º Nef 15. Ou seja, a Bíblia não é o único registro. O livro de Mórmon não é o único registro. Deus fala com muitas nações. Essa doutrina é extraordinária e poderosa. Então, depois de explorar tantos fatos curiosos, tantos detalhes escondidos e tantas informações fascinantes, fica claro que o livro de Mórmon é muito mais do que um simples livro religioso. Ele é um registro complexo, cheio de detalhes históricos, culturais e linguísticos, uma obra literária rica, um testemunho profundo de Jesus Cristo e um convite espiritual pessoal. E talvez o mais impressionante de tudo isso seja isto. Mesmo depois de quase 200 anos, estudiosos continuam encontrando camadas novas, detalhes inéditos e evidências surpreendentes que o tornam ainda mais extraordinário. Agora me conta, qual desses fatos mais te impressionou? Você já sabia de algum deles? Deixa aqui nos comentários porque eu quero muito saber o que mais te surpreendeu nessa jornada. E se esse vídeo te ajudou a ver o livro de Mórmon por um ângulo totalmente novo, já carimba o teu like, se inscreve no canal e ativa o sininho para não perder os próximos conteúdos sobre fé, história e espiritualidade. Nos vemos no próximo vídeo, até a próxima e que Deus te abençoe.